atrapalhar vocês, não quero atrapalhar a rotina de vocês. Atrasei aqui, o notebook ele não me ajudou a ingressar no WhatsApp, mandar o link, eu tinha enviado mensagem pelo celular para vocês, e aí quando eu mando o link, eu mando diretamente para o notebook. Não consegui fazer isso, mas agora que eu já consegui, nós teremos nossa conversa, nosso diálogo sobre matemática para o Enem 2024. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui comigo. Essa aula já está sendo gravada, então se você está pegando essa aula ao vivo ou está pegando essa aula gravada, a primeira coisa, nós já falamos isso na outra aula, né? A primeira coisa que a gente faz quando entra numa sala de aula é pegar um material para anotar as informações, né? Uma folha de caderno arrancada de rascunho, uma caneta, para mim já é suficiente para a aula de hoje. Mas você, como você sabe, não pode sair da aula de mãos vazias. Você até pode chegar de mãos vazias, na verdade, com o papel e uma caneta, né? E sair da aula com algumas informações anotadas para que você possa preencher a sua rotina durante os próximos dias. Eu aviso a vocês que durante a nossa aula vai acontecer ou pode acontecer de um servidor, um prestador de serviço chegar aqui na minha casa para poder instalar um adesivo numa das paredes aqui de casa e possa ser que nossa aula seja interrompida. Mas peço a paciência de vocês para que a gente possa transcorrer normalmente. Eu vou abrir aqui o meu notepad, né? Meu bloco de notas, para a gente poder conversar. Vou compartilhar com vocês a minha tela, para vocês terem acesso. Tá bom? Aula de matemática, Enem 2024, 19 de janeiro. A primeira coisa que a gente precisa conversar aqui a respeito do conteúdo de matemática, e não só de matemática, obviamente, eu vou ensinar para vocês uma matemática que tira 700 pontos ou mais no Enem. Essa é a minha missão. Como vocês já sabem, lá na aula de redação eu falei isso para vocês, ali em poucos pontos, né? Sobre a minha missão em matemática. A nossa meta é tirar 700 pontos ou mais no exame, certo? Nós vamos estudar, nós vamos treinar, nós vamos exercitar, nós vamos promover evolução, assim como em redação também, mas em matemática especialmente, para que vocês possam tirar de 700 pontos ou mais na prova de matemática. 700 pontos ou mais na nota de matemática. É a nossa meta, é a nossa missão aqui no Protagonista. É ensinar para vocês macetes, ensinar para vocês conteúdos capazes de dar a vocês a oportunidade de tirar 700 ou mais pontos em matemática. Se você alcançar 900 pontos ou mais na redação, 700 pontos ou mais em matemática e garantir boas notas em linguagens humanas e natureza, até para medicina você passa. Até para medicina você passa. Eu costumo dizer para os nossos alunos, né, que a nossa meta real é 960 ou mais na redação. Essa é a nossa meta real. Nós já tiramos esse resultado. Nós já tivemos alunos tirando esse resultado. Já tivemos alunos alcançando esse resultado no presencial, no cursinho online. Nós temos repertório, nós temos retrospecto com esse resultado aqui no cursinho Protagonista. Eu vou até buscar no passado aqui, em 2021, a nossa aluna, quer dizer, tivemos 980 também, mas a nossa aluna Stephanie Batista, o nosso aluno Vitor Hugo, tirou 960, e nós tivemos, em 2021, a nossa aluna Gislaine, tirando 980. Gislaine queria direito, passou fácil, passou em primeiro lugar com bolsa integral do ProUni. Ela queria direito, tá? Nós tivemos também 960 pontos. Nós tivemos ali, em 2020,
a estudante, o estudante Rian, que passou em Direito na USP, o Joab Darwin, que passou em Medicina, a Stephanie Batista, que bateu na trave em Medicina, mas tirou 960, o Edinaldo, que tirou 960, e a Endre queria Medicina, tirou 940, o João Vitor queria Medicina, tirou 940. Então, a gente preparou essa molecada, né, para poder alcançar esses resultados. A Lídia queria Psicologia, passou em Psicologia 940, Emily Vitória queria Medicina, tirou 940, Gabriele Giovana queria Psicologia, tirou 940, o Adson Barreto queria Engenharia Elétrica, tirou 940 na redação, a Valéria queria Direito, tirou 920, passou. Eu estava procurando a Laura, Nutrição, passou, Liliana, Agronomia, passou 920, e assim sucessivamente. Eu não estou lembrando aqui da Mariana. Estava procurando aqui a Mariana. Ela queria odonto. Acho que ela ficou com 900, foi. Tirou 900 no Enem 2021, passou para odonto, faz odonto hoje. Então, a nossa meta é entregar para vocês ferramentas, entregar para vocês conteúdos que sejam capazes de chegar nesse objetivo aqui. 700 ou mais pontos em matemática no Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Nós já tivemos o nosso resultado, a nossa meta em redação, que é 900 ou mais pontos, mas na verdade, nossa meta é 960. Porque na medida que o curso vai caminhando, a gente vai impulsionando vocês para buscarem os 960 ou mais pontos. Nossa meta de verdade é 960. A nossa meta geral para todos conseguem alcançar, é 900 pontos ou mais em redação. Mas falando de matemática, a gente precisa combinar aqui, assim como nós combinamos em redação, o que vai acontecer. Qual é o método protagonista? Para que a gente possa ter sucesso na nossa preparação, tá? Professor, e as outras matérias? As outras matérias você vai aprender a estudá-las. Estou em contato com o Descomplica. O Descomplica é um parceirão nosso. O Descomplica, ele sempre liberou acessos gratuitos para os nossos alunos, tá? E esses acessos gratuitos ajudam vocês a estudarem para o Enem, porque vocês recebem a plataforma de estudos e estudam, assistem aula através do Descomplica. Nós já tivemos 4 anos de parceria. Ano passado a gente não fez parceria com eles, mas esse ano eu já mandei e-mail, já recebi e-mail de resposta. Estou aguardando a resposta dele, uma resposta positiva, para poder liberar para vocês gratuitamente o acesso à plataforma do Descomplica Social, para vocês terem acesso a aulas e a exercícios. Que é isso já é suficiente, já faz parte do método protagonista para vocês chegarem no resultado. A primeira coisa que vocês devem fazer no método protagonista em matemática é assistir aula. A segunda coisa é ir para a teoria. Você precisa ser capaz de ler e entender. E compreender, né? Ler e compreender o que está escrito na teoria, o que está escrito naquele emaranhado de coisas. Vocês não podem ficar na aula. A aula é para entender. A teoria é para ler, compreender e aprender. E depois vem o saldo disso. O saldo disso tem que ser um resumo, que eu costumo chamar de cola. Você vai assistir aula, você vai ler a teoria. Disso aqui, você vai produzir uma cola. Não é uma cola, não é porque você vai colar, mas, na verdade, é um resumo que, na sua cabeça, tem que estar bem arquitetado, bem alimentado, que você vai produzir uma cola. Não é um resumo, você vai produzir uma cola. E como é que a gente produz uma cola? Eu já fiz muito isso na escola. Até na faculdade eu fiz cola. Como é que a gente produz uma cola? A gente resume o conteúdo com aquilo que ajuda a gente a acertar as questões da prova. É ou não é verdade?
É ou não é verdade? Quando a gente leva uma cola para a prova, a gente pretende levar para essa prova conteúdo, ferramentas, fórmulas, materiais que nos ajudem a responder as questões. Não é verdade? Você concorda comigo? Eu quero agora ver a participação. Yasmin está aqui comigo. Você concorda, Yasmin, com isso? Eu não sei se você já colou, mas se a gente vai colar, a gente tem que levar para a prova ferramentas anotadas que a gente abra ali e fale, ah, tá, essa fórmula aqui, peraí, você escreve então. Concordou? Então, se a gente vai para a prova e quer levar uma cola, nessa cola tem que conter material que nos ajude a resolver a prova. Senão não é cola, não é uma cola boa. Concorda? É isso que você deve fazer depois de ler a teoria, depois de compreender a teoria, de aprofundar no assunto. Produzir uma cola. Depois que você produziu a cola, você vai fazer exercícios. Lista de questões, exercícios, fazer questões. Você vai fazer questões. E não é qualquer exercício, tá? São exercícios diferentes. A gente começa com os exercícios de fixação. São os mais molezinhas que tem. Tem nem o que interpretar. É chegar, aplicar a fórmula e encontrar o resultado. Depois, a gente vai para os exercícios propostos. Depois, você sai dos exercícios propostos e você vai para os exercícios de vestibular contextualizados, que são os exercícios, são as questões estilo Enem. Não dá para você pegar, acabei de assistir a aula, acabei de fazer minha cola, eu vou direto para uma questão do Enem. Não vai rolar. Não vai dar certo, não funciona. Você não tem repertório para resolver questões de Enem ainda. Questões grandes, questões de contextualização, questão de que precisa de macete, questão que precisa estar bem fixado o conteúdo na sua cabecinha. Não dá certo. Primeiro você começa com exercícios mais molengas, né? Exercícios de fixação. Depois você vai para os exercícios propostos mais elaborados, né, de vestibular. Depois você pega as questões de Enem. Depois você pega as questões de Enem. Tá bom? Beleza? Depois que você fizer isso, as questões de Enem contextualizadas. Depois que você fizer isso, será a hora, será o momento de você verificar a porcentagem de acertos. Você precisa saber se acertou 70% das questões ou mais. Você só pode avançar no conteúdo se você acertou 70% ou mais dos exercícios que você fez. Presta atenção. Você assistiu a aula, assisti, professor. Você leu a teoria, foi lá, abriu o livro, leu a teoria, mexeu, virou, aprofundou no assunto, produziu sua cola, ou seja, sua ferramenta para resolver questões desse conteúdo, produziu. Fez os exercícios, pegou a lista de exercícios, fez a lista de exercícios, fiz, professor, fiz. Acertou quantas? Acertou 70% ou mais? O que são 70% no universo de 100 questões? 70 questões. O que são 70% no universo de 10 questões? 7 questões. Então, se você acerta 7 ou mais questões de uma lista de 10, você acertou 70%. E aí sim, você pode passar para o próximo assunto.
Então, o método protagonista exige que você esteja acertando isso porque nossa meta é 700 pontos ou mais. Então, exige que você esteja acertando 70% ou mais da lista de exercício. Se essa lista tem 10 questões, você tem que acertar 7 questões. Se essa lista tem 15 questões, você tem que acertar pelo menos 10 questões. 11 questões da lista de 15. Você tem que acertar 70% da lista. Se você não acerta 70% da lista, você não sabe o conteúdo. Você não está pronto, você não está pronta para avançar para o próximo assunto. Não está pronta. Não pode, não pode. Você tem que voltar, ver o que você errou, pegar, quem sabe, porque hoje tem, graças a Deus tem, resoluções das questões que você errou, ler as resoluções, compreender o que está escrito ali, compreender o que está falando, os passos da resolução, entender a resolução do começo ao fim e falar, certo, eu errei isso aqui, errei por causa disso, disso e disso. Eu não acertei essa questão porque eu errei na organização dos dados, eu errei na interpretação, eu achei que isso era isso. Você precisa comunicar para você o que aconteceu que você não acertou a questão. Tá? As outras 30%, né? Verificar a porcentagem. Os outros por cento, você copia a questão e resolução para estudar. E você coloca isso na cola. E é, professor? Uhum. Isso mesmo. Você fez a aula, assistiu a aula, esteve na aula, assistiu tudo, viu tudo. Você abriu a teoria, leu, compreendeu, aprofundou no assunto. Você fez os exercícios, produziu a cola, como se estivesse indo à prova, para pegar essa cola e fazer os exercícios. Fez os exercícios de fixação, propósito, contextualização, Enem, e viu que acertou 70%. Pronto, você pode avançar. Mas antes, as outras questões, ou seja, o outro percentual que você errou, você vai pegar essas questões que você errou, copiar essas questões, ou seja, o enunciado todinho da questão na sua cola, que você preparou antes de fazer os exercícios, vai complementar essa cola com essas questões que você errou, com as questões que você errou. Você vai colocar as questões na cola e vai colocar a resolução na cola, comentando o motivo que você acredita que errou a questão. Não compreendi as passagens, não compreendi a equação, não vi isso na aula, preciso de mais conteúdo. Você vai comentar, depois que você copiar a questão e anotar a resolução, compreendendo a resolução, você vai comentar o motivo que você acredita que eu errei essa questão aqui porque eu não entendi essa forma. Errei essa questão aqui porque eu não soube interpretar a questão do jeito que a resolução me mostra, do jeito que a questão pedia. Você vai anotar o comentário logo após de anotar a resolução. Certo? E você vai fazer isso onde? Na cola. Você vai colocar isso na cola. Na cola. Você vai colocar isso. Certo? Você vai lançar na cola essa questão e a resolução. Beleza? É isso que você vai fazer. Além disso, depois de passar por esse processo de exercícios, passar por esse processo de complementar a sua cola, você vai revisar. Revisar o quê, professor? A cola. Você vai revisar o quê? As anotações. Fazer anotações novas, comentários novos, tá? Fazer questões inéditas. Tudo isso é revisar. Certo? Então, bem depois que você resolver as questões, anotar, complementar sua cola, você olhar para aquele conteúdo de matemática, por exemplo, porcentagem.
Você pegou porcentagem, assistiu a aula, estudou a teoria, fez exercícios, pegou as questões que você errou de porcentagem, complementou sua cola, tem a tua cola perfeitinha, essa cola vai te ajudar a resolver as questões, vai te ajudar a fazer revisões, né? A releitura da cola te ajuda a entender o processo de aprendizado, ou seja, aquilo que você tem que fazer para resolver questões de porcentagem. Você vai, quem sabe, com esse conteúdo, fazer anotações novas. Ah, tem esse detalhe aqui também, eu tenho que me atentar a isso, isso, isso. Eu tenho que prestar atenção nisso aqui, porque tem questões que cobrem isso aqui. E quando vier dessa forma, eu tenho que ir por esse caminho. Você vai fazer anotações novas, comentários novos à sua cola, o tempo inteiro. Na medida que você estuda porcentagem, você vai resolvendo questões e complementando sua cola, complementando sua cola, complementando sua cola. Tá bom? E por último, para a gente poder saber se você aprendeu porcentagem, deve haver um dia em que você vai revisar esse conteúdo de porcentagem, por exemplo, e fazer uma lista de questões inéditas. Professor, o que são questões inéditas? São questões que você nunca viu na vida, que esteja conectada com as questões do Enem, ou seja, contextualizadas, de preferência que seja questões de Enem, para que você possa ter contato com aquilo que você vai encontrar em novembro. É burrice você fazer revisões, depois de você passar por todo esse processo de aprendizado, aula, teoria, cola produzida, exercícios, cola complementada, e ir para a revisão fazendo questões de vestibular, questões de fixação. Não faz sentido. Você já passou por esse processo, você já aprendeu. Você só vai fazer revisões, leituras, releituras. As questões que você vai resolver, que são determinantes, que são questões de ouro na prova, que vão te dar 700 mais. Por exemplo, a gente está falando de porcentagem. Você não pode errar a questão de porcentagem na prova do Enem. Se errar a questão de porcentagem, sua nota despenca. Não cai, não. Despenca. Tá bom? Então, as revisões, pós todo esse processo, ocorrem através de questões inéditas e questões conectadas, né? E parecidas com as do Enem. Por quê, professor? Porque são questões que você vai encontrar na prova de novembro. E aí você faz essas questões de porcentagem como revisão, questões inéditas, para você verificar se o teu aprendizado permanece em 70%. Você permanecendo ali naquele resultado, ótimo, você aprendeu. Você consegue resolver as questões que o Enem vai cobrar de maneira parecida. Tá bom? É isso aí que você precisa saber. Nós já viemos até o A, T, E, R. Agora vamos para a última letrinha, né? Do nosso método ATES, porque o método protagonista é o método ATES. Aula, teoria, exercício, revisão e simulado. Tá bom? Simular a prova. Simular a prova como se fosse um Enem real. Professor, mas eu vou simular a prova, eu vou levar porrada. Não importa. Não importa. A prova simulada te dá um parecer de como está a sua preparação. Então, fazer o simulado real do Enem, junto com a turma protagonista 2024, é a tua hora de saber se com aquela bagagem cultural, se com aquele conteúdo que você tem, você estaria aprovada ou está no caminho da aprovação através da quantidade de acertos na prova real. Professor, eu nunca simulei, nunca tinha visto isso na vida. Aqui a preparação é para valer. É preparação para você ter confiança de que lá em novembro você estará apta para a aprovação. Há mais de 5 anos eu acompanho alunos de preparação para o Enem. Eu sou prova viva, faço o Enem todos os anos pares. Todo ano par eu estou fazendo. Fiz ano passado. Agora é todo ano par. Agora todos os anos eu vou fazer. Todos os anos eu vou fazer. Eu fiz em 2022, em 2020, em 2018. Agora eu fiz em 2023, agora eu vou fazer todos os anos junto com os meus alunos.
E como eu faço a prova também, eu preciso enxergar a melhor maneira de dar estratégias para vocês, oferecer essas estratégias para vocês. E não há estratégia melhor do que simular a prova como se essa prova fosse um Enem real. Como se você estivesse ali fazendo a prova que vai mudar a sua vida. Quando você simula a prova, você enxerga o teu resultado. Quando você enxerga o teu resultado, liga um alerta na sua cabeça e fala: estamos quase lá. O caminho é esse. Melhorei do primeiro simulado para esse, melhorei da primeira redação para essa, melhorei da primeira lista para essa, e você consegue ver sua evolução. Na medida que você vê sua evolução, você vai acreditando no teu resultado. Beleza? Eu vou dar uma pausa agora. A gente vai receber aqui um prestador de serviço. Daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom, gente? Só um momento que a gente volta.
Viu, gente? A gente vai estar dando uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta, viu? Daqui a pouquinho a gente volta. Parei aqui na etapa de simulação, simular a prova como se fosse a prova real. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos em parada por um momento. 10 minutinhos a gente retorna.
Oi, gente, vamos voltando, tá? Vamos voltando. 3 minutinhos para a gente voltar. Já vou ver aqui a minha câmera. Já foi finalizada aqui a prestação do serviço que ia ser feita. Eu sabia que ia ser rápido, então a gente já pode ir voltando. Tá bom? 5h17. Obrigado pela paciência de todos. Vamos que vamos? Vamos fazer uma revisão, então, do que a gente estava conversando. Para todos ficarem sabendo, a Sibeli chegou agora, né? Para a gente poder revisar o que a gente estava conversando. Tudo bom? Prazer conhecer vocês. A aula de matemática de hoje é para a gente entender a estratégia, entender o que vai acontecer a partir de agora, né? A nossa meta, a meta do professor, a meta do cursinho protagonista é entregar vocês para o exame, de maneira que vocês cheguem lá com condições de atingir 700 pontos ou mais em matemática. Para isso, a gente segue o método protagonista, que é o método ATERS. Assim, a gente assiste a aula para entender o assunto, não é estudo, a aula é pré-estudo. É antes de você estudar, você parar de estudar. A aula é para entender aquilo, para saber o que é aquele assunto, para compreensão geral do conteúdo. A hora de estudar é a teoria. Ler, compreender, aprofundar no assunto, ir além, produzir uma cola, e essa cola é o resumo, né? Mas eu chamo de cola para ficar mais fácil na cabeça de vocês, e vocês levarem isso, né? De maneira mais leve, de maneira mais divertida, como se estivesse indo para a prova. Você vai ter que fazer uma cola depois disso. E essa cola você vai preparar sua, tem que ser sua, não pode pegar resumo da internet, tem que ser uma cola sua. Você prepara a cola para essa cola te ajudar, né? Esse resumo te ajudar a resolver exercícios nessa sequência. Exercícios propostos, que são molezinha, exercícios de fixação, que são molezinhas, exercícios propostos, que envolvem vestibular, e exercícios contextualizados, que são o padrão do Enem, né? Então, você vai evoluindo de nível. Propostos, molezinha, aqueles que o professor coloca no quadro, aqueles que são pergunta bem direta. Propostos, que são aqueles exercícios de vestibular, que não são Enem, mas ajuda a levantar o nível da situação, e as questões estilo Enem, contextualizadas, contexto grande, com conteúdo extenso de resolução, tá bom? Então, questões estilo Enem é o que a gente precisa chegar, a gente precisa fazer. Por quê? Porque é o padrão da prova, tá? Nesse momento em que a gente está fazendo os exercícios, nós faremos a utilização da cola. Por quê, professor? Porque a cola é sua ferramenta de resolução de questões. E você precisa, durante a resolução das questões, da lista de questões, verificar se você acertou 70%. Porque se depois de assistir a aula, de ir para a teoria, de construir sua cola, usar essa cola e você não ser capaz de resolver 70% das questões que você pegou na lista, você não está preparado para ir para o próximo conteúdo. Tá bom? Beleza, gente? A outra porcentagem, ou seja, 70% eu acertei, 30%. A outra porcentagem de questões, né? A outra porcentagem de questões, você copia a questão que você não conseguiu resolver, copia na cola, e copia tanto a questão como a resolução para estudar a revisão na cola, porque a cola é a sua ferramenta de revisão. Tá? Coloque isso, ou seja, a questão em resolução na cola, comentando o motivo que você acredita que errou a questão. Aquele motivo que você, não, eu errei por conta disso aqui, não entendi direito o que o texto estava pedindo, agora, olhando para a resolução, eu percebi que eu tinha que interpretar por esse caminho, e aí você coloca dentro da cola, depois da resolução daquela questão que você errou, o motivo que você errou, por que você errou, por qual caminho você tinha que seguir. Tá bom? Depois de fazer tudo isso, pegar essas questões que você não acertou da lista, você vai revisar. E essa revisão envolve utilizar a cola para isso, envolve anotações novas, ou rascunhos, ou rabiscos novos, comentários novos dentro da tua cola, e que é o desfecho, né? É o grande desfecho. Fazer questões inéditas e parecidas com as do Enem. Tá bom? Por fim, nós vamos para o último passo do método ATERS, o S, né? Que é simular
a prova do Enem. Porque quando você simula a prova do Enem real, você enxerga em que patamar você está e, ao mesmo tempo, você colabora com sua preparação, porque você vai evoluindo até chegar no resultado que é esperado, aguardado, uma certa quantidade de acertos que nós vamos falar posteriormente nas aulas de estratégia e de métodos de estudo. Tá bom? Beleza? Nós iniciaremos as nossas aulas de matemática após uma listinha de exercícios. Essas listas de exercícios são online, tá? Essas listas de exercícios são online. O professor prepara, encaminha o link da lista de exercício. Vocês fazem a lista de exercício. O professor analisa a lista de exercícios e verifica qual é o conteúdo que vocês têm necessidade para o momento, tá? Necessidade para o momento. É igual redação. A gente estudará aquilo que vocês tiverem mais dificuldade. Eu vou pegar 10 questões de Enem, de 3 conteúdos diferentes, que são os conteúdos de base do início dos nossos estudos. Eu vou disponibilizar essa lista online para vocês fazerem durante toda a semana, até quinta-feira que vem. Vocês vão acessar essa lista, fazer essa lista. O professor vai entrar lá na tua resolução, olhar se você acertou e vai verificar, poxa, errou essa, errou essa, errou essa. Bom, se errou essa, significa que não domina isso daqui. Se errou essa, significa que não domina isso daqui. Né? São várias habilidades que vocês devem dominar. São 10 questões. O professor vai analisar e vai definir o conteúdo da próxima aula. Tá bom? A que nível o conteúdo das aulas prosseguirão. Certo? Então, a gente inicia a nossa aula de matemática após essa listinha e vamos combinar aqui, né? Toda sexta-feira, às 16 horas, aula ao vivo de matemática para o Enem. Tá bom? Todos os dias de sexta-feira, de hoje até a véspera da prova do Enem, nós teremos aula de matemática ao vivo, preparando vocês para tirar 700 pontos ou mais no vestibular, no exame de novembro. Então, as aulas ficarão gravadas como na redação. Vocês vão seguir o método protagonista, o método ATERS, vão seguir à risca essas colocações, esses conteúdos que eu acabei de apresentar para vocês. Vão assistir aula, vão para a teoria, vão ler, vão entender do jeito de vocês, vão fazer a cola, vão fazer exercício. Depois dos exercícios, para passar para a cola aquilo que você errou, a questão, a resolução e seu comentário, sua avaliação sobre aquilo, vai revisar através da cola, através de anotações, através de comentários, através de questões inéditas e, por último, vai para o simulado. O simulado ele acontece de 45 em 45 dias. E aí você vai aprender a evoluir nota também nos simulados. Nos simulados do Enem. Na medida que o tempo vai passando, eu estava conversando com a Yasmin mais cedo, a Cibele chegou depois, na medida que o tempo vai passando, vocês vão sendo atualizados a respeito da plataforma de estudos online Descomplica. Todo ano a gente consegue gratuitamente 100 códigos de acesso e os alunos eles conseguem ganhar isso e estudar para o Enem. Eles ganham esses códigos e estudam para o Enem gratuitamente na plataforma Descomplica, que é parceira nossa. Vou verificar com eles, já mandei e-mail, já recebi resposta, estou aguardando só o parecer deles de quantos alunos eu vou conseguir, quantos códigos eu vou conseguir. Geralmente eles perguntam quantos eu quero. Todo ano eu peço 100, que é a quantidade de alunos aqui do protagonista. Encaminho para eles, eles mandam os códigos, eu informo para vocês, vocês vão lá, cadastram tudo e vai ter acesso à plataforma do Descomplica, para ver todos os conteúdos do Enem. Tá bom? Todos os conteúdos do Enem, vocês recebem essa plataforma. Se não recebermos a plataforma, eu vou liberar um código, vocês vão ter acesso, todo mundo vai ter o mesmo acesso ao Descomplica, para poder assistir aula, ir para a teoria, ter os exercícios. No Descomplica tem a plataforma de exercícios para vocês resolverem exercícios e assim seguirem o método ATERS do protagonista. Tá bom? Nossas aulas iniciam na próxima semana, para valer, matemática para valer,
após uma listinha de exercícios que o professor vai disponibilizar para vocês. É uma listinha online no Google Forms. Você vai entrar no link, resolver as questões. O professor vai olhar a resolução de vocês, vai ver qual foi o nível da prova, as habilidades que vocês conseguiram resolver ou não, e vai preparar a próxima aula. Tá bom? Toda sexta-feira, às 4 da tarde, aula ao vivo de matemática para o Enem. A aula fica gravada. Tá bom? Deixe-me apresentar as habilidades de matemática do Enem para vocês entenderem, né, o que eu estou falando. Vou ver se eu consigo abrir para mostrar para vocês aqui. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Vou mostrar para vocês. Aqui está. Nós temos as competências aqui. São um total de 7 competências na área de matemática, ou seja, 7 grandes conteúdos, e são 30 habilidades. 30 habilidades. 30 de descritores nesse universo de 7 áreas de matemática, 7 conhecimentos de matemática. Vemos aqui probabilidade, vemos aqui leitura e interpretação de dados e tabelas e gráficos, vemos aqui equações, funções, etc. Por proporção, ou seja, regra de 3, escalas, desenhos, volumes, proporção, mapas, conversão de unidades, sistema métrico, geometria plana, né? Análise combinatória. E aí o conteúdo ele se encerra. O Enem só cobra isso daqui. Tá bom? O Enem só cobra isso daqui da gente. As habilidades, dentro das 7 competências, são 30 habilidades. É isso que eu preciso construir em vocês. Habilidades para resolver as questões que o Enem julga que vocês devem saber. Estou apresentando aqui para vocês terem conhecimento sobre isso. Nós estamos construindo a estratégia para vocês evoluírem de nota. Ou seja, cada habilidade dessa aqui vai ser construída junto com vocês durante todo o ano. Tá bom? Beijo no coração. Encaminho a lista de exercícios inicial até às 7 horas da noite, lá no grupo do protagonista, do grupo de alunos, para que você tenha acesso a esse conteúdo, para que você tenha condições de resolver essa primeira lista, para que o professor possa montar a próxima aula baseado nessas habilidades aqui, porque nós iniciaremos o nosso ano se preparando para valer através do que vocês erram. Na última aula eu falei, nós só assistimos, nós só vemos, nós só estudamos aquilo que a gente erra. Habilidade que vocês têm condições de fazer sozinhos, que a turma não erra. Por exemplo, pegar a competência 4, colocar várias questões da habilidade 15 a 18. A galera não erra a habilidade 18. Ninguém errando a habilidade 18. Nós não vamos ver a habilidade 18 tanto quanto a habilidade 16, que está todo mundo errando. Compreendeu? Então, o nosso método protagonista ele é baseado no resultado de vocês. E as listas de exercícios, tal qual a prática de redação, lá em redação, na matéria de redação, serve de ferramenta, de instrumento, de conteúdo, de base para a próxima aula de matemática. Então, o professor ele libera uma lista, vocês fazem, o professor vê a lista, vê o que vocês acertaram e erraram, observa as habilidades, constrói a próxima aula, apresenta a próxima aula, mata o conteúdo ou começa a apresentar o conteúdo e passa uma nova lista e assim sucessivamente até o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vamos vencer 30 habilidades, como vocês podem ver, dentro de 7 grandes áreas, 7 competências diárias da matemática. Tá bom? Espero que você tenha gostado de estar comigo nessa tarde, compreendido qual é o desafio que a gente vai vencer, qual é a estratégia que a gente vai adotar, lógico, baseado no método, baseado no programa que o Enem exige de nós, nós vamos vencer, etapa por etapa, 7 grandes áreas da matemática, juntos até a prova do Enem. Beijo no coração, tamo junto e até a nossa próxima aula. Essa aula ficou gravada, ela será colocada no YouTube muito em breve e daqui até o final do mês vocês terão acesso à plataforma Hotmart, onde estará
hospedado o curso Protagonista Enem 2024, Redação, Matemática e Estratégias, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho no grupo. Vou liberar para vocês a aula ao vivo, a aula aqui que foi ao vivo, ficou gravada e também a listinha de exercícios. Valeu.